Na atualidade, muito temos ouvido falar sobre a sabedoria do rei Salomão. E sobre esse tema, eu tenho alguns pontos a ponderar, porque, primeiro, fala-se muito da sabedoria de Salomão, como se a ele pertencesse de fato e de direito essa sabedoria. E nesse ponto, eu percebo que as pessoas acabam não dando a quem de fato é o mérito, pois a sabedoria não pertencia a Salomão, a sabedoria lhe foi dada. E quem deu a sabedoria a Salomão foi aquele que é o dono de toda a sabedoria. Mas ao se falar da sabedoria de Salomão, fala-se sobre todos os seus textos de provérbios, sobre a sua riqueza, e é justamente sobre isso que nós vamos pontuar aqui, porque a sabedoria versus a riqueza de Salomão, o que se admira em Salomão, na verdade, é a sua grande riqueza, tudo que ele construiu. A Bíblia fala com detalhes e a Bíblia é extremamente detalhista em tudo, não à toa. A Bíblia traça com detalhes o tanto de riqueza que o rei Salomão tinha, de palácios, de ouro, de prata, de tudo, não só de inteligência, sabedoria e inteligência, mas sabedoria para os negócios, para acumular riqueza, coisa que Deus havia avisado ao povo de Israel, que os reis não deveriam acumular riquezas para si. Isso foi um aviso também, mais um aviso que Salomão não levou em consideração. E Mas voltando ao assunto do mérito da sabedoria, a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. A Bíblia deixa claro que nós somos pote de barro, fomos feitos do barro. Isso está lá em Gênesis. Adão é feito do pó da terra, somos feitos do barro. E dentro desse pote, Deus derrama os dons espirituais. Dentre esses dons, são vários dons, dentre esses dons mora a sabedoria. É um dom dado por Deus a quem ele escolhe. A Bíblia fala que Deus usa quem, quando e como ele quer. Quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Então, o dom não pertencia a Salomão. Ah, mas ele foi desobediente, ele desonrou a palavra de Deus e ainda assim continuou sábio até o fim da sua vida, continuou. Continuou porque a própria palavra vai dizer em Romanos 11:29 que os dons e os talentos são irrevogáveis. Aquilo que Deus derrama sobre nós, Deus não tira. Os dons e os talentos são irrevogáveis. Agora, eles são derramados sobre nós com um propósito. Com um propósito. O dom e o talento permanecem ali. Deus não vai revogar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu, está dado. Porém, quando a gente deixa de usar aquele dom que foi derramado sobre nós para o propósito para o qual ele foi derramado, aí também a Bíblia vai citar em diversas passagens as consequências disso. Porque o propósito de Deus ele não pode ser frustrado. E não é que Deus castiga, é porque os próprios atos contrários ao. Porque a Bíblia nada mais é do que um grande livro de ensinamento. Aquele que viu o passado, o presente e o futuro sabe o que é melhor. Então, quando você não anda de acordo com aquilo que o seu pai quer te ensinar, quando a criança não obedece o que um pai ensina, ela provavelmente vai se machucar. Então, não é que Deus castiga, é porque os nossos próprios atos pecaminosos geram consequências. A Bíblia fala que o pecado ele gera consequências e o preço do pecado é a morte. Então, assim, vamos voltar, vamos falar sobre Salomão. Pontuada essa questão da sabedoria, a quem de fato ela pertence, é importante novamente frisar a questão da a supervalorização sobre o nome de Salomão, que a gente tem visto, eu tenho visto muito na atualidade, principalmente na atualidade que tem pregado muito sobre prosperidade. Eu tenho visto alguns coaches, algumas pessoas até de modo que chega a me entristecer, porque isso não é verdade. Você não pode querer trazer as pessoas para Deus pregando uma prosperidade
diretamente relacionada à riqueza, porque Deus não é isso. Deus não é isso. Não é que as pessoas tenham que viver na pobreza, mas Deus não promete que vai tornar ninguém milionário. E não é para isso que Deus deseja que conheçamos a sua palavra. E eu acho isso muito triste. Tenho visto algumas pessoas pregando isso. É como se fosse uma troca. Adore a Deus para você se tornar uma pessoa rica e próspera. E não é bem assim. E Salomão tem sido usado como exemplo disso, sendo que por isso que você tem que conhecer a palavra. A verdade, a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. E eu ainda acrescento, a verdade vos salvará. Porque Salomão não foi sábio. Salomão não foi sábio. Sábio quem foi Davi. Em várias oportunidades vocês vão me ver falar muito sobre a minha admiração a Davi. E eu confesso que tenho um rancinho, digamos assim, por Salomão. E eu vou explicar por quê. Salomão foi um rei que, em verdade, não moveu uma palha para conquistar nada do que ele teve. Davi, seu pai, em contrapartida, Davi foi ungido rei, foi escolhido por Deus, só que Davi, no dia seguinte, foi ungido rei dentro de sua casa. No dia seguinte, Davi ainda estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Davi era o irmão mais novo, era o franzino, era o desacreditado. Davi não tinha méritos, nem pompas, nem circunstâncias dentro de sua casa. Nessa cultura dos antigos judeus, aquele povo não valorizava muito os filhos mais novos. Era o primogênito que levava toda a honra do pai, inclusive as bênçãos, né? Ao abençoar o filho, era o filho mais velho, o primogênito, que levava as bênçãos e as melhores partes da herança, enfim. Então Davi ali era desacreditado, era o caçula de uma série de irmãos e era quem cuidava da ovelha, era o que ficava no pasto cuidando dos bichos. Só que foi a ele que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E Davi, no dia seguinte, continuou no pasto cuidando de ovelha. Davi matava leão, matava urso para defender as suas ovelhas. Então ali Davi já estava sendo treinado para ser um grande guerreiro e ele não fazia ideia disso. Davi teve que matar um gigante com a força do Espírito Santo, porque é óbvio que não foi uma pedra que derrubou um gigante. E Davi teve que batalhar centenas de batalhas. Davi teve que suportar a perseguição de Saul. Davi teve que fugir. Davi teve que se esconder. Davi teve que lutar para sobreviver até ser consagrado rei. Então, cada suor, cada aquele trono custou cada gota do suor de Davi e do sangue de dezenas, centenas, talvez milhares de inimigos que ele derrotou pelo caminho. E já Salomão achou tudo de mão beijada. Salomão foi escolhido também. Deus prometeu a Davi que Salomão seria o seu sucessor e Davi cumpriu a promessa. Porém, quando Davi estava em seu leito de morte, o seu filho, Adonias, já estava se declarando rei e a mãe de Salomão, Batseba, chama o profeta e o profeta Natan e eles armam uma situação para deixar Davi ciente de que Adonias estava se declarando rei e lembrá-lo da promessa que ele havia feito a Salomão, de que Salomão seria o rei. E aí Davi chama Salomão, chama o profeta e manda ungí-lo rei na frente de todo o povo e tal. E assim Salomão é consagrado rei de todo Israel e Judá. Nem isso Salomão teve que batalhar. Nem pela promessa que havia sobre ele precisou batalhar, porque sua mãe Batseba fez isso. Ela sabia que se Adonias fosse rei, ela provavelmente seria perseguida, enfim. Não teria os mesmos privilégios de que se o próprio filho fosse o rei. E ela queria, né? Óbvio, ela é mãe, queria que a promessa sobre a vida de seu filho se cumprisse. Então Salomão não precisou batalhar por isso nunca. E sem contar que já nasceu príncipe, ao contrário de Davi. Salomão já nasceu príncipe. Quando ele nasceu, o seu pai já era rei. E provavelmente cresceu com todas as pompas e circunstâncias. Salomão, Davi avisou a Salomão antes da morte, o último conselho de seu pai Davi foi que ele fosse temente a Deus até o fim de sua vida e assim ele seria abençoado. E a nação de Israel continuaria sendo abençoada, próspera.
uma hegemonia, uma força, um poder. E Salomão foi avisado de todas as coisas. Deus avisou, inclusive, ele não só uma, como duas, que ele não se casasse com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres o levaria à idolatria, porque eram outros povos, eram outras culturas, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses, e Deus não admite isso, né? Deus não divide a sua glória. Então Salomão desobedeceu. Aí o que é que acontece? Salomão foi um homem muito sábio? Foi, porque Deus derramou sobre ele a sabedoria. Salomão escreveu o livro de Provérbios, que é um manual de instruções para tudo na vida. Eu costumo dizer às pessoas, quer começar a ler a Bíblia? Ainda que você não creia em Deus, vá, mesmo sem fé, mas vá, porque o resto o Espírito Santo faz. Comece por Provérbios. Provérbios é tudo o que você precisa saber, do fio do cabelo da sua cabeça até o dedo do seu pé. Criação de filho, negócio, dinheiro, finança, casamento, sexo, vestimenta, negócios, dívida, perdão, tudo que você precisa saber para você ter uma vida plena e próspera, no real sentido da palavra prosperidade, está escrito em Provérbios. Ele não esqueceu de nenhum detalhe. Porém, quando você vai para o livro de Eclesiastes, que é logo depois de de Provérbios, aí você já vê um Salomão muito diferente. Em Eclesiastes, Salomão parece que está angustiado, parece que está desgostoso da vida, parece que está fadigado, aliás, perdão. É, 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 parece que a vida perdeu a graça. Isso fica muito claro em Eclesiastes. Eu ainda oriento mais. Quem estiver passando por problemas emocionais, alguma questão de depressão, de tristeza profunda, tiver um tanto quanto angustiado, não leia, não comece, não conheça a Bíblia começando por Eclesiastes, porque você vai se desanimar profundamente. Eclesiastes, e aí eu fiquei me perguntando, né, por que Deus permitiu que um livro como esse, cheio de tristeza, parecendo que estava revoltado, desgostoso com a vida, por que o Senhor permitiu? Porque todos os livros da Bíblia foram por orientação, homens inspirados por Deus, ou coisas que Deus permitiu que permanecessem aqui na Bíblia. E muitas foram as tentativas de que esse livro deixasse de existir. Porém, a Bíblia já tem mais de 3.000 anos, juntando com o Antigo Testamento. E o Novo tem mais de 2.000 anos, porque é de Cristo, da idade de Cristo para cá, do nascimento de Cristo para cá, aos dias atuais. Então, eu fiquei me perguntando por que o Senhor permitiu que esse livro de Eclesiastes, tão carregado de tristeza, parecendo que o homem estava em depressão. Nada que Deus faz é por acaso. E aí o Espírito Santo me trouxe a seguinte revelação. Eu preciso que as pessoas entendam que Salomão foi sábio, sim, muito sábio. Teve todas as riquezas do mundo, teve todas as mulheres que ele quis, como ele bem diz aqui em Eclesiastes. Porém, sem a minha presença, ele se tornou um homem vazio. E isso fica claro, o próprio Salomão diz isso aqui em vários trechos de Eclesiastes. Eu tive todas as riquezas, eu tive todas as mulheres que um homem poderia desejar. Eu me afoguei em vinho para encontrar alegria e não consegui. Eu percebi que a alegria é tolice. Eu percebi que é como correr atrás do vento. Ele sempre usa essa expressão. Que a vida é como você correr atrás do vento. Você nunca tem um. Não é palpável. Isso deixa claro que a gente está diante aqui de um ser humano, porque Salomão foi um ser humano, mortal como nós. Ele estava completamente vazio, a sua vida perdeu sentido, ele era o homem mais rico, mais próspero, mais sábio